cultos começaram a apodrecer. E a igreja foi se corrompendo gradualmente. Para você ter ideia, 150 anos depois da inauguração da igreja, depois que João morreu no ano 100, 50 anos depois da morte de João, a igreja já estava deformada. Já não era mais a mesma igreja. Se Jesus tivesse vindo ali, ele não reconheceria mais a própria igreja dele. Começou então a introdução de práticas antibíblicas, reza pelos mortos, acender velas, a crença em um purgatório, a veneração de santos, a veneração a Maria, o papado, a construção de grandes catedrais. Tudo isso aconteceu em 1500 anos. Mas 1 século e meio depois da morte de Jesus, a igreja já estava completamente adulterada, já não era mais a igreja. E então, na história, a gente tem pessoas insatisfeitas, e é isso que Deus está querendo falar conosco sobre a reforma. Nós não podemos, irmãos, nos acomodar ao sistema do mundo. Nós não podemos permitir que as verdades da palavra sejam perdidas. A gente não pode permitir que o evangelho seja diluído. Como a pastora falou, nós precisamos de novos reformadores. Nós precisamos de novos precursores. A gente precisa hoje de pessoas corajosas para trazer de volta a igreja ao prumo de Deus, ao prumo da palavra. Em 1517, na época de Martinho Lutero, a igreja já estava tão deformada, que Lutero, quando ele foi a Roma, no filme ontem mostra isso, quando ele entrou em Roma, ele se escandalizou, porque a igreja estava cheia de adultério, de prostituição, de venda da salvação. Para vocês terem ideia, a salvação era o seguinte: se você der dinheiro, cada moeda que cai no gasofilácio, que era onde recolhia as ofertas, uma alma sobe para o céu. Cada moeda que cai é uma alma subindo para o céu. As pessoas então começaram a comprar a própria salvação e a salvação dos parentes que já tinham morrido, porque elas queriam que os seus parentes fossem para o céu. Essa foi a época que Lutero viveu. E ele então, na verdade, Lutero não queria sair da igreja. Ele queria que a igreja fosse reformada. Ele queria que a mudança acontecesse dentro da igreja. E então ele escreveu 95 frases, que a gente chama de teses. 95 declarações, onde ele denunciava pecados, erros, coisas horríveis que estavam sendo praticadas em nome de Deus e em nome da igreja. E ele colocou essas 95 teses na porta da igreja que ele era pastor, que ele era o padre, o pároco. E ele apregoou aquilo. As pessoas passavam e começavam a ler, paravam para discutir com Lutero, para debater. E então Roma ficou sabendo dessas 95 teses e excomunga, expulsa Lutero, e ele agora é jurado de morte. Ele passa a ser perseguido. Porém, antes de Lutero, nós tivemos outros reformadores, que foram, na verdade, precursores de Lutero. Coloque aí. Nós temos, Pedro Valdo, na França, 1170. Esse homem, ele viveu em pequenos grupos. Pedro Valdo trouxe a igreja de volta para os pequenos grupos, para as casas. Veja que coisa maravilhosa. Ele disse assim: não, a igreja não foi feita para viver em templos, em grandes catedrais. Nós queremos uma vida de comunhão, nós queremos uma vida de relacionamento. Pedro Valdo e os valdenses foram, na verdade, talvez os precursores, da igreja em células, da igreja nos pequenos grupos ainda na Idade Média. Tivemos o John Wycliffe na Inglaterra. Ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. John Wycliffe foi um grande inspirador de Lutero. Ele recebeu de Deus o entendimento que as pessoas precisavam ter a Bíblia nas mãos. Olhe para a sua Bíblia agora. Valorize a sua Bíblia, quer seja ela física ou digital. Nós não temos preconceito não, tá? Que você tenha a Bíblia
né, no seu celular. Eu gosto da Bíblia física mesmo, eu gosto de papel, né, eu gosto ainda do cheiro do papel, né, de tocar, de folhear. Mas se você tem a sua Bíblia, você tem que valorizá-la. Sabe por quê? Porque muitos não tiveram a oportunidade de ter a Bíblia em suas mãos. Até John Wycliffe traduzir a Bíblia, as pessoas não tinham acesso. As missas eram rezadas em latim, a Bíblia toda era em latim e ninguém entendia nada. E John Wycliffe foi levantado por Deus na Inglaterra em 1330 a 1384. Depois de Wycliffe veio John Hus. A pastora falou aqui sobre esse homem. E esse homem é interessante, porque ele se inspirou em John Wycliffe. E ele na Boêmia é onde hoje a República Tcheca. E John Hus começou então a pregar também contra os erros da igreja. E pegaram ele, amarraram John Hus e disseram: vamos queimar você vivo, para calar a sua boca. Sabe o que John Hus disse? Vocês estão queimando um ganso. Porque Hus, na língua lá, é ganso. Então eles estão dizendo: vocês estão me matando. Vocês estão queimando um ganso. Mas haverá daqui a 100 anos um cisne que vocês não vão poder calar a voz dele. Exatamente 100 anos depois, Martinho Lutero se converte ao Evangelho e se torna o grande reformador. Então John Hus profetizou o surgimento de um grande reformador. E Lutero se reconhecia. Ele dizia: olha, John Hus profetizou sobre mim. Mataram John Hus, mas não podem calar a minha voz. E ele foi realmente muito corajoso. Nós tivemos então o Girolamo Savonarola, era um jovenzinho de 17 anos. E ele na Itália, na cidade de Florença, ele era muito rico, mas Savonarola abriu mão da riqueza para viver entre os pobres e pregar o Evangelho. E ele fez uma grande obra na Itália, 1452 a 1498. Depois nós temos então Lutero na Alemanha. E nós temos então mais 2 reformadores na Suíça, que é o Zwinglio e o Calvino. Então nós temos aqui, não é só Lutero, a reforma protestante não se resume a Lutero. Lutero foi, digamos, o maior, né? O pai. Mas homens vieram antes de Lutero, homens vieram depois de Lutero. Queridos, o que é que isso fala para mim e para você hoje? Porque eu gosto de aplicar isso na prática, né? Não adianta a gente ficar só sabendo nome, data, não. Eu quero te dizer, aqui no nosso meio, Deus pode levantar novos Wycliffes, novos John Hus, novos Martinhos Lutero, novos Calvinos, novos Zwinglios, pessoas que vão fazer a diferença nas escolas, nas faculdades, gente que vai escrever verdades, amém? Pessoas que não vão se calar. Nós vamos usar as mídias sociais. Nós temos agora em nossas mãos o mundo, em nossas mãos. O que é que nós estamos fazendo, queridos, com essa oportunidade? Eu sempre digo, você tem que usar isso para que o nome de Jesus, para que a glória de Deus possa ser trazida. Não só é para você ficar mandando mensagenzinha de florzinha, né? Não. Você pode usar isso aqui para fazer diferença, e uma grande reforma pode acontecer, mas você precisa ser cheio do Espírito, cheio da palavra e corajosamente ousado para proclamar as verdades de Deus, amém? Eu queria nesse momento declarar sobre esse lugar. Levante a tua mão. Senhor, eu declaro que novos reformadores serão levantados em nosso meio. Eu declaro que jovens corajosos como esses foram, Senhor. Deus, eu declaro, Deus, que nós vamos proclamar ousadamente a mensagem, que a mensagem não vai ser diluída, que a mensagem não vai ser rebaixada, mas que nós vamos proclamar a sua palavra com ousadia, em nome de Jesus, amém. Pode passar esse próximo, porque eu já falei sobre Lutero, coloque agora nesse aí, isso. Então nós temos aqui os 5 pilares da reforma. 5 pilares são como essas colunas que nós temos aqui, onde repousa vigas, não é? Onde a construção ela é edificada. Pilares seguram, pilares sustentam.
Então nós temos, vamos declarar os 5 pilares da reforma: somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a glória de Deus. Esses 5 pilares, eles são bem conhecidos hoje, porque Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles trabalharam em cima disso, porque a igreja não tinha mais esses 5 pilares. E nós vamos então ver os 3 primeiros pilares. Vamos começar com somente Cristo. Somente Cristo. Pode passar para o próximo. Então nós temos aqui, Ele é o único e suficiente Salvador. Vamos ler Atos capítulo 4, verso 12. Está aqui na tela, vamos ler comigo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Jesus é único e suficiente Salvador. A salvação, queridos, é somente por Jesus. Não existe salvação se não for por Jesus. Eu quero dizer, igreja não salva ninguém, batismo não salva ninguém, boas obras não salvam ninguém, frequentar culto não vai te salvar. Que é isso, pastor? Verdade, vai te ajudar a encontrar salvação, mas frequentar uma igreja evangélica não garante a tua salvação. Tem pessoas que estão trocando as coisas. Então, você pode vir para o culto, aliás, você pode não, você deve vir para o culto, mas para quê? Para encontrar Cristo no culto, amém? Você deve ir à sua célula, você deve querer ser discipulado, para quê? Para encontrar Cristo, porque nada substitui Jesus, somente Cristo, Ele é único e suficiente Salvador. Então, nada pode substituir, irmãos, a necessidade de nascer de novo. Abra comigo em João capítulo 3. Jesus encontra com um religioso chamado Nicodemos. De noite, Nicodemos estava até com medo. E Nicodemos era um fariseu. E Nicodemos diz: mestre, rabi, verso 2, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A maior necessidade do ser humano se chama novo nascimento. Coisa, querido, que só em Jesus nós vamos achar. Na época de Lutero, a igreja salvava, o batismo salvava, o dar dinheiro salvava. Olha que absurdo. Por isso que Martinho Lutero e os reformadores tiveram que estabelecer esse pilar: só Cristo. Podemos frequentar uma igreja, podemos contribuir financeiramente, devemos fazer boas obras, viu? Cuidar dos pobres, dos necessitados. Podemos até fazer compromissos com Deus, que nós chamamos de votos. Podemos, ainda hoje. Eu posso fazer um voto com o Senhor, mas nada disso é para a salvação. Tudo isso é secundário à salvação, porque salvação só por Jesus. Ser filho de crente não garante salvação. Você está aqui diante de alguém que durante um bom tempo eu pensei que pelo fato de eu ser filho de crente, eu tinha a salvação garantida. Até que eu entendi que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu precisava nascer de novo.
Queridos, carregar uma Bíblia debaixo do braço. Tem gente que acha que por carregar a Bíblia, não, eu sou filho de Deus, porque eu já carrego a Bíblia. Não é carregar a Bíblia para lá e para cá, nem muito menos deixar a Bíblia aberta na estante para afugentar mal olhado e maus espíritos. Abre no Salmo 91 para afugentar. Está só substituindo o elefante branco e o Buda, a ferradura e o galinho de arruda pela Bíblia. Misericórdia. Isso aqui não é amuleto. Isso aqui é um livro para ser lido e praticado. Não vou nem me adiantar, porque daqui a pouco eu vou falar sobre as Escrituras. Mas carregar a Bíblia, se vestir como crente, que eu nem sabia que existia isso, né? Roupa de crente. Não, existe roupa decente, existe roupa indecente. Aí sim, mas roupa de crente, não, tem cabelo de crente, também não sabia que existia cabelo de crente. Veja, queridos, tudo isso querendo substituir a salvação por Jesus. Nada resolve o problema, porque o problema está onde? No exterior? O problema do homem está no exterior? Não, o problema está no interior. Abre comigo lá em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha a expressão de Jeremias. O coração é enganoso. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto. O problema do homem está no coração, é no interior. Não adianta você pegar um sofá velho, querer fazer da sua vida como um sofá velho, que você pega e reforma o sofá, bota um novo tecido, bota uma nova espuma, mas a madeira toda podre. Aí você senta no sofá, o que é que vai acontecer? Por quê? Porque foi apenas reformado por fora. Eu quero te dizer, o pecado deforma, a religião reforma, o pecado deforma, a religião apenas reforma, mas Cristo transforma. Você quer realmente uma mudança? Você precisa experimentar Cristo na sua vida. Tem pessoas que estão fazendo promessas, tem pessoas que estão se autoflagelando. Eu já vi isso. Eu fui em uma determinada cidade e as pessoas dizem: não, eu vou alcançar a minha salvação. Como? E elas vão, irmãos, 2 quilômetros de joelhos, num calçamento que não é como o calçamento nosso aqui não, viu? Nosso calçamento é todo bonitinho. Lá não, é todo irregular. E elas vão, quando elas chegam lá em cima, elas estão sangrando, joelhos esfolados, porque elas querem alcançar a salvação. Já pensou? Substituindo Cristo, o sacrifício de Jesus, pelo esforço próprio. Não resolve. Tem gente que diz assim: não, eu vou fazer boas obras para ser salvo. Eu vou dar minhas coisas aos pobres, né? Eu vou vestir o nu, eu vou dar comida ao faminto para eu poder ser salvo. Não é assim. Não é assim. A salvação não é por boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Depois de salvo, eu tenho que fazer boas obras, sim. Eu tenho que ajudar o pobre, eu tenho que vestir o nu, eu tenho que dar comida ao faminto, mas isso não é para a minha salvação. Quantos estão entendendo? Não há nenhum justo sequer. Abra comigo em Romanos 3. Olha o que Paulo disse, verso 10. Como está escrito: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se perderam,
Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Todos nós nascemos pecadores, com um gravíssimo problema, uma doença incurável chamada pecado. Então o primeiro pilar da reforma diz: só Cristo resolve este problema. Amém? O versículo que lemos aqui: não há nenhum outro nome dado entre os homens, só Jesus pode nos salvar. Coloque a próxima. Cristo, além dele ser único e suficiente Salvador, ele é a pedra angular. Pedra angular significa a base. Hoje nós não temos mais nas nossas construções essa história de pedra angular, mas nas construções antigas havia uma pedra que era chamada a pedra angular. Ela era colocada na quina da construção, e essa pedra, interessante que eu vi, o formato da pedra angular era um formato de uma cruz. Achei isso tão lindo. Colocado na quina, essa pedra, ela unia as partes e ela dava sustentação a uma construção. Então, somente Cristo, porque Cristo é a pedra angular. Vamos ler comigo Atos 4:11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui nós temos Pedro dizendo para os judeus: vocês rejeitaram Jesus, vocês não quiseram Jesus, vocês são os construtores e rejeitaram a pedra que é Jesus, mas ela se tornou a pedra principal. E o que é isso, queridos? Jesus é a pedra principal da igreja. Jesus é a sustentação da igreja. Somente Jesus pode sustentar a igreja. A igreja está edificada sobre ele. Meu querido, a igreja não está edificada sobre seu talento, sobre o meu talento. Eu sou um ótimo pregador, eu sou um ótimo ministro de louvor, eu sou um ótimo líder. A igreja não está edificada sobre nossos talentos. Nós podemos ser muito bons, e devemos, né? Devemos ser bons naquilo que fazemos, mas a igreja não está edificada. O CCA não está edificado sobre Marcos e Cristiane. Não está, nunca esteve e nunca vai estar. Nós não vamos tirar Jesus do lugar que é dele. Uma igreja edificada sobre os homens, sobre a personalidade humana, porque são brilhantes, porque são bons, essa igreja está prestes a desmoronar. Quantas igrejas, irmãos, falham nisso? Quantos pastores, na verdade, porque eles estão se colocando como a pedra principal da igreja. E aí quando eles morrem, quando eles vão embora, quando eles adoecem, sabe o que é que acontece? Desmorona tudo. Irmão, sabe o que é que eu fico muito feliz? É que quando eu e Cristiane viajamos, Deus continua agindo. Deus usou o pastor Márcio aqui domingo, me falaram. Deus usou a pastora Keila na terça-feira. E assim vai ser, porque não está centralizado nem edificado num homem. Uma coisa é a gente honrar, né? A gente honra a liderança, a gente ama, a gente respeita. Claro que eu ficaria muito triste se eu soubesse que vocês nem sentiram falta da gente, né? Ficaria triste, mas eu sei que a igreja está edificada sobre Jesus. Ele é a pedra de esquina. Amém? Só não diga como a irmã, né? Que tinha uma música que dizia: Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. E ela cantava: Cristo é perna fina, perna de esquina, perna angular. Não, Ele é a pedra angular. Amém? Está edificado sobre Ele. Tudo depende de Cristo. Eu e Cristiane somos apenas copastores com Jesus. Ele é o supremo pastor. Nós queremos sempre depender dEle, perguntar a Ele. A gente sempre quer estar assim: Jesus, o que é que Tu queres? O que é que o Senhor gosta? Qual é a forma que o Senhor quer? Porque nós somos apenas cooperadores do Senhor. O que estamos vendo hoje no mundo evangélico? Músicos, ministros,
pregadores, líderes de adoração, se tornando o centro das atenções. As pessoas vão para um lugar, não, porque fulano vai estar lá. Eu gosto muito de como o F-Hope trabalha aqui no Brasil. Porque eles não divulgam quem é que vai estar nas conferências, propositalmente. Eu acho isso joia. Nos Estados Unidos eles divulgam, mas Estados Unidos é outra coisa, é outra cultura. Mas aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas, quem é que vai estar no culto? Ah, o pastor Marcos está viajando. Não, então não vou não. Não, queridos. Quem é que vai estar na escola de adoradores? Eu estou pensando de não divulgar. Não, mas eu vou divulgar. Mas às vezes eu fico pensando, né? Será que as pessoas só estão vindo por causa de um nome? E olha para mim, queridos, trazer gente famosa custa milhares e milhares de reais hoje, viu? Pastor, traga fulano de tal. Eu já penso em quanto vai ser. Olha que horrível. Mas as pessoas às vezes estão acostumadas, estão tirando Jesus, né? E estão colocando o homem como centro das atenções. Mas Jesus sempre foi, sempre é e sempre será o firme fundamento da igreja. Que o CCA esteja assim, edificado sobre a pedra angular, que é Jesus. Coloca o próximo texto, querido. Vamos ler aqui, Efésios 2:21. Olha aí, edificados, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele, Jesus mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então nós estamos construindo sobre Cristo. Nós não estamos tirando Cristo, não é, do centro. Nós estamos edificando Cristo, primeiro Ele, e em cima dele, que é a base, nós estamos edificando a igreja do Senhor. A terceira coisa sobre Cristo, somente Cristo, coloque aí, Ele é o nosso sumo sacerdote. Primeiro eu falei, Ele é único e suficiente Salvador. Segundo, Ele é a pedra angular. Em terceiro e último lugar, sobre Cristo, Ele é o nosso sumo, aliás, em penúltimo, ainda tem mais um, Ele é o nosso sumo sacerdote. Vamos ler 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo é demais, né? Depois de Jesus, a pessoa que eu mais admiro no Novo Testamento é Paulo. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer algumas pessoas. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro eu quero ver Jesus. Ele e só Ele primeiro. Depois que eu gastar bem muito tempo com Ele, cheirando Ele, beijando Ele, abraçando Ele, amassando Ele, aí então eu quero conhecer outras pessoas. E uma delas é o apóstolo Paulo. Esse baixinho de pernas tortas teve realmente um encontro com Cristo ressurreto na estrada de Damasco. E as coisas que Paulo escreve, eu fico assim, meu Deus, como que um homem perseguidor, como que um homem violento, agressivo, arrogante, soberbo, autossuficiente, independente de Deus, chega nesse ponto aqui. Só há um mediador, só Jesus. Paulo está dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum profeta, ninguém, só há um mediador. Maria pode ser admirada, como a gente deve admirá-la. Devemos honrar Maria no sentido, histórico de quem ela foi, a mãe do Salvador. Ela foi mãe da parte física de Jesus. Tem a parte física, humana, e tem a parte divina. Ela emprestou o útero dela para carregar o Salvador do mundo. Então ela deve ser admirada, ela deve ser realmente mencionada, mas ela não é mediadora. Nem poderia ser. Sabe por quê? Porque ela só era 100% humana.
para que um mediador fosse plenamente eficaz, sumo sacerdote, ele tinha que ligar Deus aos homens, e os homens a Deus, e Deus aos homens. Um mediador era um conciliador, era alguém que fazia a ponte. Por que Jesus é o perfeito mediador? Porque ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Ele foi perfeito, único e suficiente Salvador e único mediador. Hoje temos um homem no céu nos representando. Amém? Se eu e você hoje fôssemos trasladados ao céu, se a gente adentrasse o terceiro céu, sabe quem nós veríamos à direita do Pai? Um homem. A figura humana está lá. Claro que ele está com o corpo glorificado agora. Mas, se fôssemos no céu hoje, ao lado do Pai, está sentado uma pessoa assim, ó, com esse formato: cabeça, tronco, membros inferiores, membros superiores. Reconheceríamos. Que coisa, irmãos. Que coisa. A humanidade está representada no céu pelo nosso sumo sacerdote. Jesus está lá. Ele nos representa diante de Deus, mas ele também representa Deus aqui na terra. Por isso que ele é o único mediador. Vamos para outro texto. Hebreus, capítulo 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Olha como o escritor aos Hebreus nomeia ele: grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não temos, pelo contrário, ele se compadece. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, ele pode nos representar diante de Deus, porque ele é perfeito. Como Deus, ele podia salvar e perdoar pecados. Só Deus pode salvar e perdoar. Mas como homem, ele foi capaz de sentir as nossas dores. Quem aqui já se sentiu, por exemplo, solitário alguma vez? Quem já se sentiu? Jesus se sentiu já também. Quem aqui já foi traído por alguém? Jesus também foi traído. Quem aqui já sentiu fome? Agora, pastor, agora eu estou sentindo. Jesus também sentiu. Quem aqui já ficou cansado assim, com muito sono? Jesus também. Tudo o que um ser humano passa, ele passou. Então ele é perfeito sumo sacerdote. Por que somente Cristo? Porque só ele é perfeito. Só ele. Paulo, Pedro, João foram grandes homens. Moisés, admiro demais Moisés. Do Antigo Testamento, o que eu mais admiro é Davi. Davi foi um grande homem. Abraão, meu Deus, mas nenhum deles poderia ser sumo sacerdote da nossa salvação, porque só Jesus uniu as duas partes perfeitamente. E ele é sumo sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem mais excelente, é uma ordem superior. Amém? Nós estamos bem representados no céu. Glória a Deus. Próximo, Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, olha, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Agora vamos lá para Hebreus. Eu não tive como colocar porque o texto era um pouco longo, mas eu quero ler com os irmãos. Hebreus 7:20 até o 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes,
mas este com juramento, porque por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, agora ele vai falar sobre Jesus. No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Veja o verso 25: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu vou ficar até aqui, irmãos, já é suficiente. Olha para mim. Se você precisa de oração, se você precisa de intercessão, eu quero te dizer, à direita do Pai, nós temos hoje um intercessor idôneo. Pastor, preciso de alguém que ore por mim. Eu estou tão fraco. O pecado está me assediando. Foi bom para acordar umas pessoas aqui. E nós temos que vibrar, irmãos, porque às vezes algumas verdades são ditas e a gente está achando: somos sacerdote, perfeito, legal. São verdades, queridos, que mudam a nossa visão. Então, eu estou me sentindo pressionado, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo tentado. E aí eu me lembro de Hebreus. Ele foi tentado em tudo, ele foi pressionado em tudo, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, ele pode me representar diante do Pai. E eu te garanto que aquilo que Jesus orar por mim, o Pai vai atender. Talvez o que eu ore por mim não seja de acordo com a vontade de Deus, porque às vezes a gente faz umas orações, né? A gente faz oração sem ser em linha com a vontade de Deus. Deus não responde. Igual uma mulher que chegou para mim desesperada, aconteceu mesmo, tá? Desesperada, porque o filho estava namorando uma moça que ela não gostava. E ela chegou para mim e disse: pastor, ore para Deus matar a namorada do meu filho. Você acha que Deus vai responder esse tipo de oração? Pode ser o pastor que for, pode ser o apóstolo que for, não está de acordo com a vontade de Deus, Deus não responde. Agora eu te garanto que as orações de Jesus, por mim e por você, à direita do Pai, serão todas atendidas. Aleluia. E por último, somente Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o cabeça e Ele é o Senhor da igreja. Vamos ler comigo Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que é a primazia? Primeiro lugar. Primeiro lugar. O que significa, irmãos, cabeça? Vamos pensar aqui. A cabeça está em que parte do corpo? Em cima, na parte mais alta. A cabeça poderia ser na parte mais baixa do corpo? Não com a função que ela tem. Se cabeça fosse só para fazer peso, como alguns acham, né? Alguns acham que cabeça foi feita só para fazer peso. Não, cabeça tem outra função. Se a cabeça não tivesse a função que tem, ela poderia ser onde os pés estão, e os pés na cabeça. E aí a gente andaria com a cabeça rolando. Por que que a cabeça está em cima? Porque dá a ideia de superioridade. Dá a ideia de ser o primeiro. E as expressões de Paulo, olha as expressões de Paulo. Ele é o princípio, ele é o primogênito, para ter a primazia. Tudo indica, sabe o que? Primeiro. Princípio é origem, é primeiro. Primogênito é o primeiro filho. E primazia é o primeiro lugar. Olha para mim. Cristo é a cabeça da igreja, porque Ele deve ter sempre o primeiro lugar na igreja. Vamos pegar o culto. O culto
foi feito para quem? Deve ser feito para Ele. Mas vamos agora ser bem honestos. Quantas vezes a gente chega no culto e diz assim: não gostei do culto hoje, porque não cantaram aquela música que eu gosto tanto. Ou você nunca fez isso? Eu já fiz, estou confessando meus pecados aqui. Alguém já fez isso? E aí, irmãos, a gente tem que colocar as coisas no lugar. Sim, eu posso ter músicas que eu gosto, não tem problema. E quando canta, né, eu me derreto, eu me rasgo por inteiro. Pode. Mas eu não posso, queridos, tirar Cristo da primazia. O primeiro lugar no culto é para Jesus. Já está dizendo culto. Culto é adoração, adoração a Ele. Então nós queremos receber bem os visitantes, as pessoas que nos honram com a sua presença. Obrigado por você estar aqui hoje. Você que levantou a mão, a gente te conheceu, né? Estamos muito, muito, muito felizes por você estar aqui nessa manhã. E nós estamos te convidando, sabe para quê? Para colocar Jesus como foco. Amém? O foco tem que ser Ele. Nós ouvimos uma palavra, né? A pastora Cristiane pegou uma palavra lá do Jeremy Rydell, que é da Bethel, né? E ele veio aqui para o Brasil, agora em agosto, na conferência Nova Geração. A palavra está até no YouTube, você pode até acessar lá. E o Jeremy, ele diz que muitas vezes a adoração está sendo adorada. Adoração da adoração. O que é isso? É quando a gente tira Jesus do foco e aí a gente coloca o homem no foco. Quem vai pregar hoje? Quem vai ministrar o louvor hoje? Qual é a música que vai ser cantada? E muitas coisas vão nos distraindo. E se for uma pessoa famosa, ele diz que a gente faz o quê? Pega logo o celular para filmar, para tirar foto. A adoração está acontecendo e você está lá, tirando foto do seu ídolo. Isso é adoração da adoração. Ele diz: Jesus tem que voltar para o foco. Amém? Ele diz que lá na Bethel uma vez aconteceu que eles estavam ministrando e a presença de Deus foi tão poderosa, e eu vi isso. Isso está registrado, tem um vídeo que mostra. E a glória de Deus, queridos, foi tão forte no culto que ela se tornou visível. Era como se fosse uma nuvem entrando na igreja. E era uma nuvem brilhante. Como é? Como se fosse aquele pó brilhante. Purpurina, glitter. E ele disse que ninguém estava nem mais aí para quem estava tocando, quem estava adorando. Porque as pessoas estavam assim, ó. A glória de Deus, a presença de Deus. E era gente ajoelhado, e era gente orando e chorando. Porque o centro das atenções era quem? A glória de Deus. Esqueceram até do ministro de louvor. Amém? Isso é ter a primazia. Ele deve ter o primeiro lugar na igreja. Sabe por quê? Primeiro por posição, porque ele é o primogênito. Mas em segundo lugar, ele conquistou esse lugar. Olha para mim. O lugar é de Jesus. Não pode ser usurpado. Meus queridos, no culto, vamos dar a honra devida ao nome do Senhor. Ninguém pode concorrer com Jesus. Eu não quero concorrer com Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo chamar a atenção para nós. Eu digo isso porque eu sou músico. Sabe, desde que idade que eu toco na igreja? Eu converti com 13 anos e meio. Aí fui aprender um instrumento. Aprendi com 6 meses a tocar violão. Claro que tocar assim, que eu digo o básico, né? Depois eu fui melhorando. Mas quando eu já tinha 15 anos de idade, eu já estava tocando com meu pastor. Ele viajava, eu ia com ele, eu acompanhava. Eram aquelas musicazinhas assim, né? Aqueles corinhos pentecostais. Manda fogo, fogo meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Então eu tocava. Depois, aí eu comecei a ministrar louvor. Eu acho que por volta dos 16, 17 anos.
Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes eu estive ministrando louvor e eu queria que o centro das atenções não fosse mais Jesus, fosse eu. Já aconteceu isso, irmãos. Qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer ministro de louvor, qualquer músico já sofreu esse tipo de tentação. E quem disser que não é mentiroso. Nós temos, queridos, que reconhecer, pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor Jesus, volta a ocupar o lugar que é somente teu. Amém? Fico muito triste, sabe, quando eu vejo pessoas idolatrando pregadores. Eu amo algumas pessoas, eu admiro algumas pessoas, mas se tem uma coisa que eu detesto, é tietagem. É gente que fica tirando Jesus do centro e colocando o homem no centro. Isso é horrível, porque Jesus tem esse lugar porque Ele conquistou, mas não só porque Ele conquistou, o lugar é dele desde a eternidade, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. É dele esse lugar. Amém, queridos? Eu já estou encerrando, só consegui dar o primeiro ponto e vai ser isso. Não tenho problema nenhum, né? Mas eu quero realmente que a gente aprofunde nisso, que a gente possa mergulhar em Cristo como cabeça. E cabeça fala de comando. Se está aqui em cima, é porque o cérebro é o lugar central de comando. Cristo é o cabeça, significa o quê? Que Ele dá as ordens. Olha, você já ouviu falar da esclerose múltipla? Você já ouviu falar da esclerose lateral aminiotrófica? Quem já ouviu falar dessas doenças? A pessoa perde os movimentos. A pessoa não controla mais os movimentos. Sabe por quê? O cérebro, ele não consegue mais controlar, porque não há mais uma linha de comunicação. Os nervos que saem pela medula espinhal, eles são atrofiados. Uma doença que a gente ainda não tem tanta explicação para ela. Mas os comandos nervosos não podem mais fluir. O cérebro não consegue mais. A pessoa fica assim: levanta a mão, e a mão não levanta. Uma pessoa tetraplégica, uma pessoa paraplégica, o que foi que aconteceu com ela? Houve um corte, houve uma ruptura na comunicação. Meus queridos, Jesus é o cabeça, mas Ele tem que ter a ordem de comando. As diretrizes devem vir do Senhor. Nós precisamos ouvir. Eu estava testemunhando isso lá em Santarém, porque o que é que a gente encontra nos pastores? Os pastores querem crescer, eles querem igrejas grandes, eles querem ser igual a Santarém, mas eles não querem ouvir o Espírito Santo. Por quê? Santarém é Santarém, Garanhuns é Garanhuns. Sim, eu creio que aqui pode acontecer um avivamento, e vai acontecer em nome de Jesus, como em Santarém. Mas a cidade é diferente, as pessoas são diferentes, o CCA é diferente. Então eu tenho que ouvir quem? O cabeça. E nós, queridos, fizemos isso, viu? Essa igreja, ela não nasceu numa reunião em primeiro lugar. Vamos abrir uma reunião, vamos abrir uma garagem, colocar umas cadeiras e uma caixinha de som e um violão e vamos tocar chá com pão, chá com pão, chá com pão. Não foi assim. Não foi assim. Cristiane é testemunha, o Espírito Santo é testemunha, que nós passamos tempo na presença de Deus, escrevendo, orando, conversando. Senhor, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Olha para mim, nem conhecíamos MDA, nem conhecíamos Igreja da Paz, não tínhamos nem ouvido falar disso. Mas nós escrevemos lá: nós queremos uma igreja adoradora, nós queremos uma igreja avivada, e nós queremos uma igreja missionária. Nós queremos uma igreja que viva nas casas, e nós queremos uma igreja de relacionamentos através do discipulado. Nós escrevemos isso sem nem conhecer MDA, porque tem gente que acha que a gente é Maria vai com as outras. Porque o MDA está em alta no Brasil, a gente está lá também. Não foi assim. Eu quero te dizer, nós fomos ouvir do cabeça da igreja, do Senhor Jesus nós fomos ouvir. A gente não abriu o CCA porque não tinha outra opção.
Ah, nada deu certo, porque tem gente que é assim, né? Eu tentei ser arquiteto, não deu certo. Eu tentei ser engenheiro, não deu certo. Eu tentei ser médico, eu tentei abrir um negócio, deu errado, eu vou ser pastor. Eu conheço casos assim. Ou então é aquela pessoa, não, é porque a igreja está dando dinheiro. Como se fosse um negócio, uma franquia. Meus queridos, se alguém está fazendo assim, que se responsabilizem diante de Deus. Mas o CCA nasceu, a gente consultando o cabeça. Senhor, o que é que tu queres para essa igreja que o Senhor está colocando em nossas mãos? Porque a gente nem queria, Senhor, começar uma nova igreja. A gente nem queria. A verdade é essa. Nós queríamos continuar lá onde nós estávamos. Mas o Senhor disse que começássemos. Eu lembro que eu e Cristiane, eu estou encerrando, tá? Nós queríamos ir para a África do Sul. Não só por causa dos safaris, das zebras, né? Dos leões. Mas tinha um pastor lá que nós amávamos muito, um inglês. De vez em quando eu falo com ele, o Ian Fá, um profeta. E o Ian Fá estava morando na África do Sul. E nós queríamos aprender inglês. Então eu entrei em contato com ele, mandei falar do que a gente queria. E nós estávamos já planejando, eu, Cristiane e Adriel, irmos para a África do Sul. E Deus usou uma pessoa. Uma das irmãs de Cristiane teve um sonho. E ela não sabia de nada. E ela disse, eu sonhei com vocês. Eu sonhei que vocês estavam para fazer uma viagem longa para fora. Mas vocês deixavam um filho, um bebê, e esse filho morria quando vocês viajavam. Eu não sei o que é, agora é com vocês. E eu entendi. Não é África do Sul. Deus tem um sonho para mim e para a Cristiane. Esse menino, essa criança não é Adriel, que a gente ia levar ele conosco. Essa criança é o sonho de Deus nessa cidade. É o propósito de Deus nessa cidade. Se a gente for, o sonho vai morrer. Deus quer que a gente fique. Foi assim, irmãos. E eu quero encerrar, né, dizendo que Jesus é o cabeça, mas Jesus é o Senhor. Senhor significa mestre, dono, amo, proprietário. Como dizia o meu sogro, ele é o donatário, o dono. Eu não posso ter, olha para mim, eu não posso ter Jesus apenas como Salvador. Tem gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Olha o versículo aí para a gente ler e a gente vai orar. Coloca aí, querido, o próximo. 1 Coríntios 1, 2. Vamos ler? A igreja de Deus que está em Corinto, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha como Paulo se coloca. Senhor deles, mas também é nosso Senhor. Olha para mim, Jesus não pode ser o teu Salvador apenas. Ele não, e Ele nem vai ser. Se Ele não for Salvador e Senhor, Ele não vai ser nada. Jesus, Ele é Salvador, mas embutido, junto, no mesmo pacote, Jesus é Senhor. Senhorio. Sabe o que é senhorio? É Jesus governar a nossa vida. É Jesus e ter autoridade sobre a nossa vida. Tem muitas pessoas que querem só ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu. Eu só quero isso, só quero a vida eterna. Sim. E a tua vida aqui na terra, enquanto você estiver aqui? Como é que vai ser? Ele tem que ser o teu Senhor. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque a mão em seu coração. Vamos orar nessa hora, queridos. Para que somente Cristo. Põe uma mão no coração, se você puder, levante a outra mão aos céus, em adoração a Jesus nessa manhã. Somente Cristo. Senhor, toma o teu lugar. Senhor, como Martinho Lutero descobriu,
o Senhor, a verdade de que só o Senhor é único e suficiente Salvador. O Senhor é a pedra angular. O Senhor é o sumo sacerdote da nossa salvação. Senhor, nós queremos redescobrir essas verdades. Meu Senhor, Tu és o cabeça da igreja. Senhor, eu peço que Tu tomes o Teu lugar de volta. Senhor, se no CCA, por um acaso, nós estamos tomando o lugar e a honra que é devida ao Senhor, nessa manhã, nós estamos confessando aqui, Senhor, que o Senhor tome o seu lugar novamente. Seja o cabeça, seja o Senhor das nossas vidas. Eu oro por cada crente que está aqui com a mão levantada e com a mão no seu coração. Eu peço que esse pilar esteja plenamente edificado, solidamente fundamentado. Só Jesus, nenhum outro nome, nem a personalidade, nem os dons, nem o talento, nada e ninguém é igual a Jesus. Fale com Ele agora, querido. Antes de eu orar, encerrando, eu quero que você fale com Jesus. Gaste agora alguns momentos, alguns instantes, dizendo: Jesus, toma o Teu lugar na minha vida. Tu és o meu Senhor, és o meu Salvador, mas Tu és o meu Senhor. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Jesus. Toma o Teu lugar. Tu és o cabeça, Tu és o Senhor, sumo sacerdote da nossa salvação. Oh, Tu és o único e suficiente Salvador. Único, 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 único. Levante sua voz. Começa a dizer: o único na minha vida é Jesus. Oh, só Ele tem lugar na minha vida. Não dou a mais ninguém o primeiro lugar, que é de Jesus, que é de Jesus. Oh, é Teu, Senhor, é Teu, é Teu.